Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje está aqui na nossa bancada o delegado adjunto da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoas, a DHPP, o Dr. Olímpio Fernandes. Seja muito bem-vindo, Dr. Olímpio. Muito obrigado. E aí o nosso assunto de hoje, amigos, é sobre as elucidações dos casos, né? A resolução dos casos de pessoas desaparecidas aqui. A gente percebe que é um trabalho desenvolvido pela Polícia Civil e que tem dado bons resultados, né? Mas aí eu quero já perguntar a respeito de números. Atualmente, quantas são as pessoas desaparecidas aqui? Outra coisa, a delegacia ela atua em todo o estado ou é mais aqui Cuiabá, municípios aqui da Baixada Cuiabana? Bom, a Delegacia de Homicídios ela atua nessa região metropolitana, que é uma região extremamente vasta, porque não compõe só os núcleos dos municípios, né, a parte urbana, mas a parte rural também. Sim. Então a gente vai até Cáceres e até Chapada. É uma área territorial ali enorme. E qualquer coisa que acontece nessa área em relação a pessoas desaparecidas desemboca ali o núcleo de pessoas desaparecidas, que é muito efetivo realmente na solução dos casos. Aí o senhor tinha até nos trazido uns números aqui. Somente nesse ano, para vocês terem uma ideia, meus amigos, 121 pessoas, o senhor nos confirma, estão desaparecidas aqui nessa região, é isso? Estavam, né? Que bom. Porque 86% dessas pessoas já retornaram às suas famílias. Que bom, que bom, que bom. O número de pessoas desaparecidas no ano passado, 2023, nós temos? Temos. Foram mais de 800 pessoas desaparecidas e, graças ao bom trabalho e à iluminação divina, né, nós conseguimos dar uma resposta e reencontrar mais de 90% dessas pessoas. Doutor Olímpio, qual que é o perfil dessas pessoas desaparecidas? São mais homens, são mais mulheres? O que as levam a estar desaparecidas pela avaliação da delegacia? É uma pergunta bem complexa, porque o ser humano é complexo. Muito. Né? E muitas causas podem gerar a vontade das pessoas desaparecerem ou os desaparecimentos involuntários, né? Então nós temos aí desde insanidade mental, a pessoa que tem algum problema de saúde, a própria demência, né, o Alzheimer, a pessoa tem vários fatos aí de idosos que deixam de tomar o remédio por esquecimento ou até num devaneio, um descuido familiar ali, a pessoa vai para a rua e passa dias andando, exatamente, perdidas de si mesmas, e acabam não sendo encontradas, e quando são encontradas já uma situação mais difícil ou às vezes até em óbito. Que outros perfis são encontrados também? Adolescentes, né, que brigam em casa, têm discussões ou desavenças com os pais ou com um dos pais, né, muitas das vezes são lares monoparentais, né, e as pessoas, esses adolescentes, realmente por insatisfação, por não conseguir lidar bem com as suas frustrações, né, vai para o mundo. Às vezes algum apaixonado que realmente acha que tem maturidade suficiente para viver um grande amor e vai em busca desse amor e muitas das vezes, a grande maioria, se frustra, né? Então são pessoas desavisadas e ainda imaturas para tomar uma postura dessa. Além disso aí, tem até os fatos das pessoas que são presas, né? Pois aí o senhor até nos deu um nome aqui, configura ali o desaparecimento forçado, é isso? A pessoa que é presa, né, até o trâmite de formalização das prisões, né? Então, por exemplo, o familiar está ali convivendo lá, mas ele tem um mandado de prisão, né, em vigor, né? E ele é encontrado pelo Estado, pelas forças policiais, e é submetido aí a uma cautelar ou um cumprimento de prisão definitiva e é conduzido à cadeia.
né? Nesses casos, a pessoa, até para você que está nos acompanhando entender, nesses casos, a pessoa que foi detida, ela é impedida de fazer contato com a família? De modo algum. E não só não é impedida, como quando ela tem a sua identificação formalizada, a própria polícia liga ou comunica aos familiares. Mas nem sempre, né, é muito complexo, nem sempre tem-se todos os dados, né? Às vezes a pessoa mora sozinha aqui no estado e não indica um parente, né? Às vezes não tem nenhum dado ali mais efetivo dos parentes, né? Então, parece que é muito claro, parece que é muito fácil dar essa resposta, mas nem sempre é quando a gente vê a realidade. No caso também, uma questão que tinha é assim, a pessoa quando desaparece aí precisa de 24 horas, tinha isso, ou tem isso, nos responda, para daí ela fazer uma queixa oficial. Ainda está dessa forma? Quais são os trâmites? O que a pessoa tem que fazer ao notar que um parente, um familiar, alguém ali desapareceu? Não existe esse prazo de 24 horas. Existe uma cultura no Brasil, uma noção da sociedade que a prisão, por exemplo, a prisão em flagrante se dá em 24 horas, né? E o desaparecimento também, não existe esse prazo, porque eu posso conhecer muito bem a rotina de um familiar e se destoa dessa rotina, eu já tenho que dar o pronto, né? Já tenho que ir lá registrar um boletim de ocorrência e colocar para as autoridades que essa pessoa divergiu aí, está fora da rotina que eu conheço dela. Então não existe prazo de 24 horas nem para você fazer um boletim de ocorrência e nem para o flagrante delito, uma pessoa ser presa, né? Isso aí eu acho importante frisar para a sociedade para que ela fique mais esclarecida. O rapto de menores, né? Às vezes o pai tem uma discussão ou a mãe tem uma discussão ali, enfim, entre os cônjuges ali e somem com a criança. Esses casos também têm acontecido bastante? Bastante não. É um caso que acontece, né? A grande maioria dos desaparecimentos é desaparecimento voluntário, né? Mas há casos pontuais, sim, de que por uma questão divergente da família, de guarda, uma pessoa se apossa, né, do filho, né, talvez até por alienação parental ou até para se achando no direito, por ser pai, de subtrair da presença do outro cônjuge, né? Então há ocorrências nesse sentido e a delegacia também trabalha para tentar dar a resposta. Com relação à participação do crime organizado, doutor Olímpio, nesses desaparecimentos, nós temos números relacionados a isso, o envolvimento dessas pessoas configuram, tem participação nessa questão de desaparecidos também? Existe uma porcentagem que de repente o senhor pode nos dar um norte de qual é a situação aqui na área de atuação do núcleo de desaparecidos? Posso sim, existe realmente, né, a incidência de organização criminosa em uma parcela, não é uma parcela grande, é uma parcela pequena, dos desaparecidos, né? Isso aí busca, muitas das vezes, ou a pessoa é compelida a mudar de estado e a não entrar em contato com a família, ou até são assassinadas as pessoas. É uma situação complexa, mas também não nos gera muitas dificuldades para a solução, porque hoje em dia a sociedade é muito interligada, né? Então, quando uma pessoa é subtraída e não é encontrada, nós temos vários elementos aí para fazer a investigação e descobrir o que aconteceu. Quando se descobre que a pessoa está em outro estado, é muito comum a gente ter contatos em outros estados e até resgatar essas pessoas, ou até mesmo quando não se descobre, a pessoa realmente desapareceu, a gente faz a investigação para descobrir as causas do desaparecimento e a gente elucida também situações diferentes de um desaparecimento voluntário. Doutor Olímpio, ano passado foram aí 838 pessoas desaparecidas e 121, só nesse ano aqui, que eu disse que a maioria já está solucionada e a gente tem acompanhado isso realmente. Mas dentro desses casos, houve algum relacionados a tráfico de pessoas? Olha que eu tenho informação, não. Nós temos essa realidade aqui na nossa volta? O tráfico de pessoas, ele
ele é uma realidade nacional, né? Nós não podemos tampar o sol com a peneira, mas no nosso estado aqui não é uma realidade muito imperativa, né? É uma coisa muito ocasional. Então não há um número consistente de quais foram, se houve o desaparecimento por causa de tráfico de pessoas. O núcleo de desaparecidos é um dos mais atuantes assim da polícia, que a gente vê com constante movimentações nas redes sociais. Esse mecanismo, ele é importante na solução dos casos, na avaliação do senhor? Sem dúvida alguma. A polícia trabalha para a sociedade. E a sociedade não só tem o dever, mas é de bom senso que comungue com a polícia para a gente poder elucidar os casos. E o núcleo de pessoas desaparecidas é de extrema eficiência, são pessoas abnegadas que trabalham muito além do normal para cumprirem a missão deles. E são pessoas ali que estão realmente empenhadas em conseguir um número de mais de 90% de elucidação, né? Que é um número assim de países de primeiro mundo. Tem uma situação que é essa que a gente vai trazer aqui para o senhor, que inclusive é lá da delegacia de Rondonópolis, mas ele dá um norte para essa pergunta que nós vamos fazer, que é aquele caso do menino Samuel. Não sei se vocês se recordam, ele desapareceu ali no município de Rondonópolis, já tem bastante tempo e houve-se uma comoção no estado na resolução daquele caso e até agora ele não foi aparecido. Se o senhor tiver alguma informação e possa nos passar, ótimo. Se não, eu vou pegar esse gancho, doutor Olímpio, para perguntar se tem um tempo. Olha, a pessoa ela desapareceu em tal período. Até tal período nós não a encontramos. Então as buscas terminam ou até essa pessoa ser encontrada, o empenho da delegacia, a busca por ela é constante. Como é que funciona isso? A busca só termina quando há uma elucidação, né? Então não tem um prazo para que nós continuemos aí investigando para ter a resposta. Então, não tem 1 mês, 2 meses ou 1 ano, né? Enquanto a pessoa estiver desaparecida e o caso estiver aberto, a gente está atento para buscar a solução do caso. No caso desse garotinho aqui, o senhor ainda não tem dados para nos trazer do garoto dados, Samuel? Ainda mais que localizado lá em... É importante explicar isso para vocês, o delegado está aqui para falar sobre os municípios da Baixada Cuiabana, né? Então mais aqui no nosso entorno. Mas a imprensa está bem empenhada nesse caso também, por isso que vira e mexe a gente traz esse assunto à tona, que é para poder elucidar. Obviamente, se houver qualquer informação da delegacia de Rondonópolis que exige a nossa colaboração, obviamente estaremos prontos a auxiliar, né? Nós não temos nenhum empecilho para ajudá-los. O senhor eu gostaria que o senhor, inclusive, trouxesse isso para as pessoas que estão nos acompanhando. O senhor nos falou nos bastidores, um exemplo, né, de uma pessoa que estava desaparecida, que era de outro estado, foi encontrada aqui, e vocês solucionaram isso. Conta para a gente exemplos semelhantes aqui, até para que a pessoa saiba como funciona o trabalho do núcleo e da delegacia, doutor Olímpio. Bom, nós temos vários, né? Os casos, se forem narrar aqui, a gente ficaria horas conversando, né? Mas para trazer 2 casos aqui, tem um caso de uma senhora, uma idosa que já sofria de Alzheimer. Ela saiu para fazer uma compra no mercado local e nunca mais foi vista, né? Fomos atrás do percurso que ela fazia e vimos testemunhas e câmeras que viram ela passando e, infelizmente, ela foi encontrada falecida, né, numa região de mata, né? Possivelmente deve ter passado mal, alguma coisa nesse aspecto. Ela se perdeu de si mesma, né? E como não tinha rumo, ela foi andando até chegar a esse fatídico fim. Até a exaustão, de certo. Até a exaustão. Em que pese ela tenha falecido e do lado do corpo dela uma sacola com 2 caixas de suco, né? Então são situações bem, bem tristes, né, que a gente se depara. Outro caso, esse trabalhador aí, que ele era de São Paulo, trabalhava aqui no estado para uma empresa de Minas Gerais, morava num hotel com seus colegas de trabalho e ele desapareceu, né? 2 semanas desaparecidos, os colegas já haviam registrado um boletim de ocorrência, nós estávamos procurando
E obtivemos uma informação de um cemitério clandestino. Fomos lá, cavamos e descobrimos o corpo, né? Já com um estado avançado de putrefação. E começamos a investigar, descobrimos todo o enredo da história, a motivação. Chegamos a... realmente tinha sido assassinado, né? Tinha sido morto por integrantes de uma facção criminosa, e conseguimos prender 4 elementos dessa facção que, graças a Deus, estão muito bem presos ainda. Que bom, que bom, que bom, que bom. Eu quero já deixar aqui o espaço aberto para suas considerações, aquilo que o senhor deseja falar, mas já agradecer a presença do senhor, a disponibilidade aqui de vir conversar conosco e falar desses números e dizer que realmente mostrar que existe um trabalho sendo feito para o alívio, né, do sofrimento dessas pessoas que têm aí algum ente querido desaparecido. A Polícia Civil de Mato Grosso que agradece a oportunidade. Nós trabalhamos efetivamente para a população, e poder esclarecer alguns números aí é interessante para que a população veja o nosso trabalho e confie na Polícia Civil, que ela trabalha efetivamente para a solução desses casos. Maravilha, nossa torcida é para que esses números de solução cada vez apareça mais. Muito obrigada, viu? Por nada. Obrigada também a vocês, amigos, que acompanharam aqui a nossa entrevista. Você já está vendo aqui os contatos para que a gente possa contribuir com informações. E por falar em informações, não vá embora sem antes conferir as notícias no nosso site e também nos seguir nas nossas redes sociais, tá bom? Quanto a nós, você já sabe, a qualquer momento a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado. Portanto, meus amigos, até qualquer hora. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais!